uma xícara com café quente e na outra eu coloquei um copo com água gelada, com gelo dentro. E aí eu coloquei bem assim. Na sua opinião, é possível que esses dois líquidos na imagem acima tenham a mesma temperatura em algum momento? Explique. Só um pouquinho para eu aceitar. Posso falar, professor? Pode, Malu. Eu coloquei bem assim, sim, pois vai chegar uma hora que o gelo vai derreter e a água vai esquentar. O café vai esfriar e ficar frio, assim os dois terão a mesma temperatura. Ok. Perfeito. Então a resposta era essa mesma, né? Os dois vão atingir a mesma temperatura em algum momento? Professora, não estou conseguindo ver mais. Eu tirei o compartilhamento. Professora, eu vou compartilhar a tela. Gente, eu tirei. Escuta aqui agora. O que acontece? Os dois vão atingir a mesma temperatura em algum momento, sim. Por quê? A tendência é que eles troquem energia, o corpo mais quente ceda energia para o corpo mais frio, no caso ali, a xícara com café quente, ela vai cedendo energia, né? E aí vai chegar um momento que os dois irão atingir a mesma temperatura. Se você fizer esse experimento na sua casa, você vai ver que em determinado horário do dia, os dois vão ter a mesma temperatura, que é a temperatura do ambiente, ok? Então, essa é a resposta correta. Alguns alunos responderam que não, eu vi lá nas atividades, né? Que eles não chegariam na mesma temperatura, mas está errado, tá? E vai chegar em um determinado momento do dia que os dois terão a mesma temperatura sim, ok? Tá aí a resposta, certo? Não precisa ficar apavorado, tentando copiar rápido, porque eu vou disponibilizar para vocês lá na plataforma também, certo? Na questão de número 2, eu pedi para vocês relacionarem os termos, né, de acordo com a definição adequada. Então, letra A, sensação térmica, B, temperatura e C, calor. Então, a gente ia ler os conceitos e ver qual desses termos, né, se encaixa ali perfeitamente nos conceitos. Como que ficou, então? Né? Ficou aqui, na sequência, ficou C, D, A. O primeiro termo diz assim: é energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Então, esse é o conceito de calor, certo? Que eu expliquei na aula passada. Por quê? Quando a gente fala em calor, a gente fala de troca de temperatura, sendo que essa troca sempre vai ser do mais quente para o mais frio, tá? Porque o corpo mais quente, ele tem a tendência de ceder calor. É igual quando você está com a mão gelada, por exemplo, e você quer esquentar, né? Ou a água está muito gelada, e aí você quer esquentar essa água, você vai pegar, ferver, por exemplo, um pouco de água, deixar essa água ficar quente e misturar com aquela água fria. Essa água não vai ficar morna? Ela não tende a mudar a sua temperatura? Por quê? Porque o corpo mais quente vai ceder calor para o mais frio, tá bom? Próximo termo ficou, é a grandeza física escalar, que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Então, aqui a gente está falando de temperatura. Toda vez que a gente fala de temperatura, a gente está falando de agitação de moléculas, igual na imagem que eu coloquei para vocês na explicação da aula. E A, que eu acredito que seja mais fácil para todo mundo, né, que são as informações do ambiente que recebemos pela pele, o maior órgão do nosso corpo, como frio e calor. Então, aqui a gente está falando de quê? De sensação térmica, ok? Por quê? Quando você sente, você está, vamos supor, sentindo muito calor, você pega e liga um ventilador. Aquele vento que o ventilador está jogando ali no seu corpo vai te dar uma sensação de que o calor fez o quê, pessoal? Alguém fala comigo? O calor sumiu. Exatamente, porque o calor foi embora. Isso, o vento do ventilador vai te dar essa sensação térmica de que esfriou. Significa que o clima mudou, que a temperatura mudou? Não, mas aquele vento do ventilador te dá essa sensação térmica, ok? É igual se você estiver sentindo muito frio. Você pega e liga um ar quente. Significa que o frio do ambiente acabou naturalmente?
Não. Mas aquele ar quente vai te dar a sensação térmica de que fez o quê? Esquentou. Quando você está com frio, o que você faz? Eu embaixo da coberta. A gente tem que esquentar. Entra debaixo de uma A gente pega a coberta e embrulha. Embrulha, veste uma blusa de frio, toma um chá quente ou toma um chocolate quente, não é? E isso vai te dar a sensação térmica de quê? De que esquentou, mas isso não significa que teve alteração no tempo, no clima, certo? É porque você fez uma ação que te deu essa sensação. A mesma coisa quando está fazendo calor e você quer se refrescar. Você toma alguma coisa gelada, você toma um banho de piscina, você toma um banho frio. Então, isso aí vai mudar a sensação térmica, né, do seu corpo. Ok? Até aí todo mundo compreendeu? Ok, então vamos continuar. Sim. Certo? Bom, questão de número 3. Bem tranquilo, vocês iam só completando as frases aí para que o texto tivesse sentido, né? Então, como que ficou? As frases eram evaporação da água, temperatura, calor e frio. Gabriela, lê para nós como ficou aqui o texto, por favor. Com a resposta? Ô, professor, Isso. deixa eu ler depois? Deixo. Lê aí pra gente Após o texto. Leia o texto e complete com as palavras a seguir, de forma que o coerente, evaporação, temperatura, calor e frio. Okay. Após o banho, seja... Oi? Pode continuar. Após o banho, seja em um chuveiro ou em uma piscina, às vezes sentimos um pouco de frio. Sabemos que a evaporação de um líquido faz baixar a temperatura, pois esse motivo é que sentimos frio quando estamos molhados. Tal fator ocorre porque a fina camada de água... Oi? Tal fato... A fato ocorre quando a fina camada de água que adere à nossa pele observe uma quantidade significativa de calor. Por isso temos a sensação de frio. Sentimos mais frio ainda quando está ventando, pois o vento intensifica a evaporação da água, que provoca abaixamento da temperatura da água. Perfeito, certinho, pessoal. Então, como ficou aí a ordem, né? Frio, temperatura, calor e evaporação da água. Bem tranquilo. Então, era só fazendo a leitura que a gente ia vendo onde cada um se encaixa e faz sentido, certo? Questão número 4, eu vi que o pessoal que fez a devolutiva errou bastante, né? Porque se confundiu um pouco, que é normal, tá bom? Mas como que funciona isso aqui? Quando estamos com frio, usamos roupas de lã, por quê? Então, letra A, ela é uma fonte de calor? Mas não é por isso. B, ela é um absorvente de calor? C, é um bom condutor de calor? Ou D, ela impede que o calor do corpo se propague para o meio externo? Então, aqui, pessoal, a resposta correta era a letra D. Por quê? Essa lã, ela vai servir como se fosse um isolante térmico. Então, não vai deixar você perder calor para o meio externo, ou seja, não vai deixar você fazer essa troca de energia com o meio externo, certo? Então, por isso, a resposta correta é a letra D. Tanto é que não é Ô, professora? Pode falar. Tanto é que toda vez que a gente embrulha para dormir, pelo menos eu estico meu corpo inteiro quando tá frio. Sim, e aí você já percebeu que o cobertor, ele serve como um isolante térmico. Então, chega um determinado momento que você começa a sentir calor, porque ele isola para você não perder essa energia, não perder esse calor. E aí você faz o quê? Desembrulha, não é? Fala, esquentou demais, vai lá e desembrulha. Ou chega um momento que você está com a blusa de lã, você começa a sentir muito calor, e você fala, eu vou tirar porque eu estou com calor. Por quê? Essa lã, né, vai servir como um isolante térmico, não vai deixar com que o seu corpo perca energia para o meio externo. Ok? Tá aí tranquilo, gente? Sim?
Sim. Certinho, então. Vamos lá. Próxima questão. Sim. Então, a resposta correta, letra D, de dado. 5. O termômetro é um aparelho utilizado para fazer medidas de temperatura, que pode ser encontrado em 3 escalas: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. No Brasil, a escala de temperatura mais utilizada é... Quem errar isso aqui, meu Deus. Letra A, né, pessoal? Celsius. Tanto que se vocês olharem termômetro, vai estar em Celsius. Na aula passada nós falamos, então não confunda, né? Aqui até no jornal passa, até 40 graus Celsius. Exatamente, perfeito. Então, aqui no Brasil, a gente usa essa escala, Celsius, que é representado pela letra C, ok? Tranquilo demais, né? Na próxima questão, eu coloquei assim, 6. Qual a escala termométrica que também é conhecida como escala absoluta? Por que como escala absoluta? Porque essa escala aqui, ela não terá temperatura negativa. Então, o menor número para ela é o número 0, tá? Então, aqui, né, a única resposta correta que a gente tem é a letra B. Porque se nós formos analisar aqui as outras escalas, a gente vai ver, Professora, que elas têm, né, temperaturas negativas. Oi. Quem me professora, chamou? é B ou D? É porque saiu aqui. Tá. É B, né? Isso, Kelvin. Ah, tá. Tá bom? Peraí. Certo? Até aí todo mundo acompanhou? Sim, professora. Ok. Então, 6, letra B, Kelvin. Ok? Vamos lá para a última questão. Então, aqui repetiu, né? Ficou 6, 6, mas aqui é 7, tá, pessoal? Depois vocês arrumem aí. A figura abaixo ilustra um princípio físico em que, após 2 ou mais corpos trocarem calor e então alcançarem uma temperatura igual entre si, passam a ter a mesma temperatura. Esse princípio é conhecido como... Aqui, nessa aqui também está bem tranquilo. Então, a gente vai ter aí o equilíbrio térmico. Por que o equilíbrio térmico? Só lembrar lá da primeira questão que nós respondemos. O corpo mais quente, ele tende a ceder energia, a trocar calor com o mais frio, né? Então, ó, eles vão trocando energia até que vai chegar um momento que eles vão atingir o equilíbrio. Ou seja, a temperatura ambiente. Os dois terão a mesma temperatura. Igual o exemplo lá do café quente com água com gelo, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de equilíbrio térmico. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso, gente? Não? Não, professora. Muito fácil, não é? Sim. Aí, como vocês são inteligentes, olha que coisa boa. Pessoal, então, era isso.